Qual é, seus danadinhos? Eu queria me despedir de vocês porque no último vídeo eu tava meio puto. Eu esqueci de dizer beijo. Tchau, tchau. Então tchau, gente. Tchau. Agora oi. E vamos continuar o buscar a vídeo. permissão para que crianças e adolescentes sejam submetidos a procedimentos hormonais ou cirúrgicos assuntos interessantes, não é mais politicagem, vamos lá. para redesignação sexual, ou como popularmente é conhecido, mudança de sexo. O que você acha dessa tentativa macabra desses movimentos de esquerda em querer submeter crianças e adolescentes a procedimentos cirúrgicos ou terapias hormonais que produzem efeitos que não podem ser revertidos em caso de arrependimento? Por que crianças? Meu Jesus. Esse eu vou usar os 5 minutos bem utilizados. Tá bom. Só queria comentar uma coisa, eu acho muito bacana que tu comenta do silêncio da esquerda, que eu concordo, mas tu nunca comenta do silêncio da direita em relação a tentar fazer uma legislação nesse sentido, né? Porque, na verdade, a direita ela quer que não haja essa legislação, né? Ela não tá errada, não. Mas tudo bem, a gente deixa isso Qual pra... legislação? em relação à transfobia e homofobia. Não, a direita tá dizendo há muito tempo que a decisão do STF precisa ser revista. Mano, mas tá dizendo façam, por que não faz? Porque falou tudo e não falou nada. Exato, mas não puxa o voto. Mas vamos lá. Sobre essa... Agora tu entrou na... Eu não sei como que tu entrou na questão de pânico moral. Mas também é uma coisa meio contraditória esperar isso da direita, porque geralmente as pessoas de direita têm uma mentalidade mais parecida com a minha, de que leis são para todos, não são feitas para grupos, né? Então, eu estando lá, eu sendo um deputado, também não puxaria esse voto. Agora, eu puxaria voto de é proibido bater no coleguinha, entendeu? Ah, mas o coleguinha é branco, é preto, é índio, é a porra que for. É proibido bater no coleguinha, entendeu? Agora, é proibido bater no índio, é proibido bater no negro, é proibido bater no... Eu não faria uma coisa dessa. Foi muito clara essa tua entrada no pânico moral, porque não existe nenhuma ala da esquerda que defenda tratamento hormonal em criança. Existe sim. Até existe tratamento hormonal em criança em caso muito específico, mas não é nem de criança trans, tá? Não, é outra história. É outra história, mas existe sim. E nem procedimento cirúrgico de transgenitalização. Esse eu nunca ouvi falar, tá? Mas, gente, o ser humano é capaz de tudo. O ser humano é capaz de tudo. Isso nunca existiu, tá? Eu já ouvi, assim, defesa existe, ok? Mas alguém fazer no mundo eu nunca ouvi falar. Mas terapia hormonal eu já ouvi falar que foram feitas em alguns lugares sim. Se defende é que criança... Fui lá ver? Não. Até porque eu não vou ficar cuidando do filho dos outros, né? Tá fazendo aí barbaridade com o teu filho, desculpa, não é missão minha de salvar as crianças do mundo. Mas posso vir aqui na internet e dizer que sou contra. É o máximo que eu posso fazer. Crianças e adolescentes, quando apresentem para os pais algum desconforto com seu gênero, existam mecanismos de acolhimento apropriado com profissionais capacitados para poderem acompanhar os pais e a criança, porque os pais fazem parte do processo, para se identificar então. Eu já perdi o foco completamente. É a diferença de quando a gente começa o vídeo e de quando a gente já tá no fim do vídeo. No fim do vídeo não, quando eu cheguei na metade. Então, se essa criança, ela é uma criança trans ou não, só simplesmente é um momento da vida daquela criança. Usando o Antigos de São Paulo como referência, de cada 10 crianças que chegam ao Antigos, 8 não são consideradas trans. Já na chegada, assim, nos inícios do acompanhamento. Mas por que essas crianças não são consideradas trans? Porque uma equipe multidisciplinar de psicólogos especializados em gênero, de endocrinologista, de psiquiatra, de nutricionista, de assistente social, uma galera acompanha essas crianças junto com a família. Gente, vou ser honesto aqui. Sabe o que isso significa? Porra nenhuma. Entendeu? O indivíduo ele vai transicionar a hora que ele se sentir confortável para transicionar. Tá? Ele não vai transicionar porque você levou teu filho no psicólogo, no médico, entendeu? Talvez ele negue essa transição aí por 20, 30 anos, aí com 40 anos ele vai transicionar, entendeu? Então é uma coisa muito individual de cada ser humano e o acompanhamento não vai fazer uma puta de uma diferença não. Agora, quando a gente está falando de procedimentos médicos, aí sim o acompanhamento é
indispensável, ok? Se você vai fazer uma cirurgia irreversível, aí sim, né? Agora, pode botar uma peruca, dar uma rebolada, você não precisa de acompanhamento nenhum, tá? Vamos ser práticos. E vai fazendo as avaliações de cada aspecto dessas crianças e vê, olha, pai, eu não acho que o seu filho é uma criança trans, ele tá... Sabe qual base que tem pra avaliar se é ou não é? Nenhuma, cara. Nenhuma. A ciência não explica o que é a transexualidade, como ela se desenvolve. A ciência não tem essas respostas, sabe? Então, como você vai levar no médico, o médico vai te garantir que teu filho é ou não é trans, sabe? Isso não existe, sabe? Tudo que você pode fazer é acompanhar o teu filho para que ele não sofra durante esse processo. Essa atenuação o médico pode fazer, mas o mais aconselhável é deixar o seu filho livre para ele fazer o que ele gosta, para ele ir aos poucos entendendo quem ele é, se identificando com as coisas, né, que são mais coerentes com a personalidade dele. Mas deixar seu filho livre, cara, para ele ser quem ele quer ser. Agora, essa ideia de que o ser humano precisa de um acompanhamento profissional para ser funcional, eu sou completamente contra isso. Só apresentando alguns desconfortos, talvez... Essa ideia atual de que todo mundo precisa de terapia, isso não é verdade. Tem que deixar ele explorar outras coisas, mas não tem nada a ver com transexualidade. Só que para aquelas que são trans, aqueles 20% que são trans, a gente tem que permitir que ela seja acompanhada. Como que se dá a transição de uma criança? Única e exclusivamente social. A criança, ela transiciona talvez com uma mudança de nome social, não é nem a mudança de registro. Isso também é muito complicado, tá? Porque uma criança, ela não transiciona. Uma criança, ela vai ser transicionada. Então, a gente tem que ter essa noção de uma criança não se veste sozinha. Uma criança, ela não escolhe o que ela come, sabe? Crianças não tomam decisões sobre a própria vida. O pai, ele vai tomando decisões que ele sabe que a criança tem condições de lidar. Eu não vou colocar uma mochila rosa no meu filho, que é um menino, e levar ele para a escola, porque eu sei que ele pode sofrer agressões lá. Então, esse negócio de mudar o nome social e etc. é tudo muito complicado para se fazer quando uma criança ainda não tem como se defender de certas coisas. Ainda propriamente, uma mudança de nome social, então ela... Por isso que a transição é um processo individual, vai depender de cada indivíduo, no momento que estiver pronto, no momento, sabe? E outra coisa, sabe? Antes da transição, é natural que você teste coisas que crianças não podem testar, sabe? Outra coisa, é natural que você desenvolva uma disforia para que você entenda a sua transexualidade. Disforia essa que crianças não podem ter. A transexualidade, ela é um processo e a infância faz parte do processo da transexualidade. A transexualidade não acontece antes da infância. Passa a se apresentar com outro nome, ela passa de repente a usar outras roupas, os pais às vezes para segurança dessa criança trocam de escola para ser um processo mais fácil e menos doloroso, porque às vezes os coleguinhas vão acabar atacando essa criança. Não, você trocar a criança de escola ainda é mais complicado, porque ela ainda vai estar num ambiente onde ela vai se sentir completamente vulnerável, ela não tem ninguém, ela não conhece ninguém. Então é tudo, cara, crianças não devem ser submetidas a esse tipo de abandono, tá? Porque a escola é um abandono, você tá abandonando a criança ali por uma parte do dia num lugar completamente hostil, com crianças batem, criança grita, criança faz birra, criança briga, meu irmão, e você ainda coloca a criança numa condição de vulnerabilidade, numa condição onde ela vai ser rejeitada, sabe? Os outros menininhos vão ficar com vergonha de se associar àquela criança, as outras meninas também, sabe? Esse tipo de coisa não é para acontecer na infância. Criança, né? Então não há uma terapia hormonal nisso. A terapia hormonal que pode ocorrer, acontece muito em criança cis, é o bloqueio púber e precoce. Isso aqui é uma sabonetada que a Michelle tá dando, tá? Acontece com crianças cis. Ela vai falar do bloco púber. Precoce, né? Crianças cis que acabam desenvolvendo uma puberdade precoce. Todo tratamento, ele envolve risco. Então, o tratamento, ele é feito quando o risco da doença excede o risco do tratamento. Então, por exemplo, a quimioterapia é um tratamento extremamente agressivo. Só que o câncer era ainda mais agressivo.
Então a gente submete o paciente, a gente não, porque eu não sou médico, mas o médico vai submeter o paciente à quimioterapia, porque o câncer é ainda mais agressivo do que a quimioterapia. Quando a gente fala do bloco púbere para crianças trans e não para crianças que têm problema, a gente está falando de submeter crianças a risco de um tratamento que são crianças saudáveis, são crianças que não têm nada, inclusive são crianças que às vezes nem trans são, nem vão crescer normal, vão se desenvolver, às vezes podem ser homossexuais, etc, mas não são crianças trans. Então você está fazendo um teste com a criança a troco de nada, ok? E o objetivo disso é sempre alcançar uma estética mais agradável. Só que tem alguns problemas. O tempo aceitável para esse bloco púbere seriam 2 anos. 2 anos não é o suficiente, precisaria de mais tempo. Mais tempo é um risco ainda maior, tá? 2 anos não é completamente seguro, mas ele fica dentro de uma margem que talvez estatisticamente controlável. Pode dar merda dentro desses 2 anos, mas estatisticamente é mais seguro. Você não vai alcançar o seu objetivo estético. Você vai submeter uma criança que às vezes nem é trans a um risco desnecessário. Não faz sentido uma idiotice dessa, né? E ainda tem outras variáveis que às vezes a gente ignora. Você está atrasando a puberdade de uma criança que está se relacionando com outras crianças que estão entrando na puberdade, né? Então, essa criança ela vai ter um outro comportamento enquanto os amiguinhos dela, estão se desenvolvendo. Então, às vezes é um menino que nem é trans, entende? E ele vai ver os amigos dele desenvolvendo um corpo masculino enquanto ele vai ficar infantilizado. Ele pode ser xingado porque a voz dele não engrossa. E às vezes é um menino que não é uma mulher, não vai se tornar uma mulher trans, não vai transicionar, não é uma pessoa trans. E você está submetendo essa criança a troco de porra nenhuma. Isso só não faz sentido. Com 6 anos, com 5 anos, tem medicação que tomam que é para interromper esse Lembrando que a gente está falando de crianças de 8, 9, 10 anos de idade, tá? processo, justamente porque essas crianças, elas vão desenvolver problemas se a puberdade delas seguir naquela idade. Estamos falando de crianças que têm problema. Ela está falando, né? Não é o caso. Vai faltar altura, vai faltar uma distribuição correta de hormônios e isso vai gerar problemas para o restante da vida dessas crianças. No caso de crianças trans, na entrada do estágio Tanner 2, que tem ali no período da adolescência, que pode variar dos 8 aos 12, dos 9 aos 13, dependendo do sexo dessa criança, pode haver um período, normalmente de até 2 anos, onde haja o retardo. Então, o mesmo uso, o mesmo tratamento para criança com puberdade De novo, 2 anos não é o suficiente para alcançar o objetivo que eles querem. precoce. Isso é uma dor trans, tá? Do trans adulto. A Michelle, por exemplo, ela tem algumas disforias com o corpo dela. Eu tô afirmando, né? Nem sei se tem, mas provavelmente ela tem, tá? Disforias. E ela fica pensando assim, poxa, se alguém tivesse bloqueado a minha puberdade lá quando eu era criança... E aí ela sente vontade de bloquear a puberdade de crianças que não são elas, né? Ela tá pegando a dor dela e jogando numa criança, né? Isso é complicado. Que haja o retardo, então, do início da puberdade dessa criança para que pais e médicos, em conjunto, possam acompanhar essa criança por mais tempo e aí realmente confirmar se é uma criança trans ou não. Você tá entendendo que é um teste? Você vai bloquear a puberdade para descobrir se a criança é trans. Gente, isso é só insano. Antes da decisão atual do CFM com apoio do ministro Flávio Dino, a terapia hormonal, o uso de hormônios em si, começava com 16 anos. E qualquer adolescente... Cara, eu vou ser honesto, com 16 anos eu sinceramente acho que você já tem uma noção aí do que você pode fazer da sua vida, né? Eu acho que nada é irreversível, né? Porque você ainda não responde por você mesmo. E aí depois você vai vai querer culpar pai, culpar mãe, né? Mas acho que com 16 anos a pessoa já tem uma certa noção do que está com 16 anos, já está recebendo cargas hormonais naturais no seu corpo, né? Então uma criança trans também, um adolescente trans, faz sentido que comece a receber essas cargas hormonais. Qual é o grande problema e qual é o grande mito nisso? São todos os efeitos colaterais, essas medicações, a própria medicação do bloqueio púber é a mesma utilizada para estupradores, mas a medicação que é usada
com os estupradores é numa dose suprafisiológica, para cessar uma função biológica natural daquela pessoa. Coisa que pode acontecer com uma criança. A dose medicamentosa, a dose de tratamento usada para criança é para suspender um processo por um período determinado. Supondo que não aconteça nenhum imprevisto. Então são situações completamente diferentes. Então assim, nesse caso é um pequeno espantalho que você criou, porque não há defesa de hormonização de criança nem de cirurgia para criança. Se alguém Errado existe sim. defende isso, tu pode me apresentar que eu faço questão de produzir conteúdo e contra Não vou apresentar nada não. dessa pessoa. 3 minutos pra você comentar a resposta da Michele. Poxa vida, Michele, eu entendo que você não está mentindo. Eu não acredito que você está mentindo. Quero acreditar que não. É por desconhecimento mesmo. Vejam só. Chamou de burra. Chamou de burra na lata, na cara. Eu não deixava não. Ficam vedados, ou seja, proibidos, procedimentos cirúrgicos de afirmação de gênero nas seguintes situações. Inciso 1º. Em pessoas diagnosticadas com transtornos mentais que contraindiquem tais intervenções. Meio óbvio, né? Ponto 2. Antes dos 18 anos de idade. Ponto 3. Ok. Antes dos 21 anos de idade, quando as cirurgias implicarem potencial efeito esterilizador em conformidade com a Lei 14.443 de 2 de setembro de 2022. Ou seja, a 21 anos de idade. Justiça Federal cassou isso aqui, suspendeu isso aqui por causa dos movimentos de esquerda, suspenderam a resolução. A resolução é que proibia a cirurgia em menores de 18 anos. Ou seja, quando houve a suspensão, tornar sem eficácia a resolução do Conselho Federal de Medicina, qualquer pessoa, inclusive criança, de qualquer idade, poderia se submeter à cirurgia de redesignação sexual. O ministro Flávio Dino recentemente foi quem, por decisão do Supremo, trouxe novamente a proteção jurídica, trazendo a efeito a resolução 2427. Mas os movimentos de esquerda... Eu não tô sabendo disso. Não, eu tô sabendo da resolução, mas não sabia as engrenagens, como funcionou, não. Através da Justiça Federal, conseguiram suspender isso aqui. Então, quando a Michele diz que não, nunca se quis fazer cirurgia em criança, isso não é uma... Isso não é verdade. Constatação fática. Isso não é verdade. Suspensa esta resolução, seria possível fazer, mas se era possível, eu não sei, tá, gente? Mas existe, gente, olha só, existe extremismo, existe gente doida de todas as formas. O ser humano é capaz de qualquer coisa. O ser humano é capaz de tudo, né? E quando a gente fala de crianças trans, a gente está falando de pessoas trans que estão sofrendo. E elas estão sofrendo com o corpo, com a não passabilidade delas, né? Elas se olham no espelho e falam assim, cara, eu não estou parecendo uma mulher, né? No caso, uma mulher trans, ela olha e fala, eu não estou parecendo uma mulher. Eu claramente não pareço uma mulher. Aí ela pensa, porra, mas se lá na minha infância, né? E aí ela começa a extrapolar o problema dela para a vida do outro. Isso é natural. Na minha opinião, não pode ser permitido, mas se podia, por que não foi feito? Porque existe gente louca para fazer. Hoje não pode, sim, realmente. Hoje, menores de 18 anos não podem ser submetidos nem a tratamento hormonal, nem a cirurgia de redesignação. Mas quando a Justiça Federal cassou isso aqui, poderia sim. Michele. Eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Bem, eu sei que tu não quer tornar o debate ad hominem, eu não vou fazer isso daqui, tá? Eu preciso que tu mantenha pelo menos só a honestidade. O que foi suspenso foi a nova... De novo vou fazer um ad hominem, mas você é um desonesto. Nova resolução do CFM que alterava a resolução anterior, em que a hormonização poderia começar com 16 para 18 e que a cirurgia... Os processos transexualizadores poderiam começar com 18 e agora passariam a ser com 21, tá? Esta nova resolução é que se buscou cancelar, porque a resolução antiga já abarcava, de acordo com as definições da ciência, o que exatamente se buscava. A transição hormonal a partir dos 16, o que é saudável para uma pessoa trans, e a redesignação a partir da maioridade
que a gente tem aos 18 anos, a maioridade penal que a gente tem aos 18 anos que a gente pode decidir por si. Ok, aí a primeira resolução caiu. Então, a suspensão que ocorre, a primeira suspensão que o Flávio Dino acabou voltando atrás, é só da alteração de 16 para 18 e de 18 para 21. Não teve nenhuma alteração bizarra, assim como tu tá falando, tá? Então... Eu não sei confirmar isso, tá? Não sei confirmar isso. Pelo menos assim, tu tá com um monte de material aí, pelo menos vê se tu tem a resolução anterior pra tu saber o que ela dizia. Não, mas ele disse o que a resolução anterior dizia. O problema é o gap, né? Com a suspensão da resolução anterior, pôde-se fazer, né, as cirurgias de redesignação e etc., né, nesse gap, nesse momento, enquanto a nova resolução não entrou em vigência, vamos dizer assim. Eu não sei, eu não tenho essa informação, tá, gente? Não sei. Então, sabendo disso agora, qual a base, onde está a base que tu diz que havia uma defesa anterior a cirurgias e tratamento hormonal de crianças? Bom, gente, eu tô aqui editando o vídeo agora e eu cheguei à conclusão de que não seria honesto da minha parte subir esse vídeo para o YouTube sem uma resposta, uma conclusão sobre esse tema. Durante a gravação do vídeo eu realmente não sabia, mas eu resolvi pesquisar aqui agora, porque se eu estou me propondo a fazer um vídeo sobre esse assunto, o mínimo é passar a informação correta para vocês. Então, o que aconteceu é que havia uma resolução, ok? E em 2025 criou-se uma nova resolução. Na resolução anterior dizia que tratamento hormonal em crianças só podem começar a partir dos 16. Na resolução de 2025, o tratamento hormonal só pode começar a partir dos 18 anos de idade. O que aconteceu foi que a resolução de 2025, a nova resolução, ela foi contestada e durante essa fase de contestação, vamos dizer assim, não houve um limbo jurídico, ok? Passou-se a valer a resolução anterior, a de 16 anos de idade. Eu, em algum momento do vídeo, eu chego a me questionar, né, se existe gente louca o suficiente para fazer esse tipo de intervenção em crianças, e se podia, por que ninguém fez? A resposta tá aí, ninguém fez porque não podia, isso nunca aconteceu. Então a Michelle, ela tá com a razão aqui nesse momento, ok? O Ben Mendes está completamente equivocado para variar. Na exposição de motivos, ela diz que ela se baseia em diversos estudos científicos, meta-análise, revisão sistemática, várias modalidades de estudo. Brother, você tá falando isso já tem uns 5 minutos, cara. Conclui, vai ao ponto. Chama bastante atenção na exposição de motivos. Isso aqui não sou eu que tô Puta que pariu, cara. Ele voltou. Ele tá falando dessa exposição de motivos, mas ele não lê a porra do bagulho. falando. Não é o Benoni. Isso aqui é um documento que você pode baixar agora no Conselho Federal de Medicina. É só você digitar assim, resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução caralho. Caralho, que cara irritante, meu irmão. Fala, brother, fala o que tem que ser falado. 427. E depois você baixa também no site do Supremo Tribunal Federal a decisão do Flávio Dino. Só isso. Está escrito aqui o seguinte, que o Serviço Nacional de Saúde, NHS, do Reino Unido, é conhecido por sua seriedade na análise... Nossa, ele foi lá pro Reino Unido. Eu queria saber daqui o bagulho da resolução. Análise de dados e tomadas de decisão. Portanto, essa decisão se deveu a um número alto de complicações e arrependimento, ou seja, suspender a possibilidade do que estamos falando aqui, além de falta de evidências científicas que embasem o uso. Em 2018, não sou eu queria que você baixasse aí, você que está assistindo o debate. Brother, conclui a porra do raciocínio. Baixe, porque a Michelle disse que é espantalho que eu criei. Eu estou com o documento do Conselho Federal de Medicina, quem está falando é eles, não sou eu. Em 2018, 10 médicos da única clínica de transição de gênero para jovens do Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra, conhecida como Tavistock Gender Identity Development Service, queixaram-se de se sentir pressionados
a aplicar bloqueadores da puberdade em crianças que nem comprovadamente tinham disforia. Isso aqui é exatamente o que a Michelle está defendendo agora, nesse exato momento. Você vai aplicar bloqueadores para saber se a criança tem ou não a disforia ou a incongruência de gênero. Você nem sabe se a criança é trans. Você desconfiou que a criança é trans, você bloqueia para descobrir. É isso que ela está defendendo aqui agora, na sua frente. É você que é burro demais para notar. Acusados de transfobia por limitar o acesso a esses medicamentos, passaram a liberar o uso de forma menos criteriosa. Foi quando o NHS contratou uma revisão independente que questiona a eficácia de bloqueadores de puberdade para crianças e adolescentes com disforia de gênero, em comparação com apoio psicológico, transição social para o gênero desejado ou nenhuma intervenção. Baseados também nesses achados, o NHS tomou a decisão de proibir. Ou seja, a Michelle disse que eu criei um espantalho, a Michelle disse que quer acreditar que eu não estou fazendo argumento ad hominem, e não estou mesmo. Eu estou trazendo a resolução do Conselho Federal de Medicina que está dizendo que lá no Reino Unido, um grupo de médicos da única clínica que fazia o tratamento hormonal foi pressionado a fazer esses tratamentos hormonais em crianças e adolescentes a despeito das evidências científicas. Está escrito aqui, Michelle. Não sou eu que estou falando. E eu não estou dizendo, Michelle, que você é essa pessoa que vai pressionar conselhos para fazer transição. Não estou dizendo isso. Aqui não tem absolutamente nada a ver com você. Pelo contrário, eu disse no princípio que eu te admiro muito, e admiro mesmo, embora você não precise da minha admiração. Eu não admiro ninguém. Então, admiro. Não acho que seja uma pessoa desonesta. Eu só admiro esse neném aqui, ó, no cantinho da tela aqui, ó. Esse neném, esse neném eu admiro. Não acho que seja... Desculpa. Eu acho interessante que o que aconteceu num corpo médico de outro país é usado como base para o Sistema Único de Saúde brasileiro, onde isso não ocorre. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Se a gente vê uma bizarrice acontecendo lá fora, e a gente sabe que essa bizarrice pode se tornar tendência e acontecer no nosso país, a gente... É natural que a gente tome precauções, né? Não é por isso que a gente tem uma lei anti o hitlerianismo, vamos chamar assim, né? Aconteceu uma coisa bizarra lá fora, não foi aqui no nosso país, né? Mas tomamos precauções para que não aconteça aqui também. É só burrice. Ai, burrice. Quantas horas tem? Puta, deu meia hora. Vamos ver se vai sair alguma coisa inteligente daqui. Primeiro, de pesquisadores que pesquisam sobre gênero e sexualidade. Foda-se, pesquisador do meu rabo. Eu tô perdendo a linha, vou perder a linha. Foda-se, nesse final de vídeo eu vou perder a linha. Falei com vocês no último vídeo que tudo que a gente tem até agora são pesquisas estatísticas. Então, de um grupo de tantos trans, quantos trans destransicionam, quantos trans tiram a própria vida, quantos trans vão para prostituição, quantos trans começaram antes se entendendo como homossexuais e depois transicionaram, quantos trans transicionaram depois dos 20, quantos transicionaram antes dos 20. Essa as pesquisas que a gente tem, tá? Não é nada com respostas fisiológicas e trazendo um esclarecimento sobre o que por que acontece, nada disso. E que também estabelece... De que você quer trazer como Foda-se. Ser que é mulher trans é uma forma de higienização. Ou seja, já que existe um preconceito, que de fato existe, em relação ao travesti, já que existe tá. Ele tá dizendo uma coisa aqui que é meio intuitiva, né? Qual é a diferença da mulher trans pro travesti? A verdade é que não tem diferença nenhuma, né? Aí você diz que é uma mulher trans pra você tentar se livrar do estigma ruim que tem a palavra travesti, né? Mas ele trazendo essa ideia de higienização. Porra, você tá vendo como eu fui claro aqui? Em 10 segundos eu expliquei a ideia. E ele vem trazendo coisas idiotas e falando de uma forma idiota. Que é cis e um que é trans, tá? Pra quem gosta de história, o Império Romano possuía a Gália, tá? E a Gália, ela tinha um atraso muito grande nas pesquisas disso, e acabam tendo essas loucuras da NHS fazer uma coisa e a gente tentar herdar. Foda-se. De acordo com Paulo Dalgalarrondo, é uma disforia de gênero, um transtorno de identidade de gênero,
que é um transtorno mental. E ele vai começar a defender que é um transtorno mental. Nossa, isso aqui vai ficar interessante. Não, não vai não. Não vai não, porque ele não vai ter culhão pra defender essa ideia. Michele, sua pergunta... E o pior, é um debate super interessante dentro de campo científico. Falta informação para esse debate, informação científica para esse debate, tá? Então vai ser hipótese contra hipótese, tá? Mas é um debate super interessante, que esse debate mais aberto ao público não cabe esse tipo de discussão ainda. A gente não tem informações o suficiente para afirmar nada, então é um debate científico e nenhum dos dois aqui tem culhão para ter esse tipo de debate, gente. Ele ser revolucionário, marxista de esquerda, influencia isso daí, até porque uma das críticas que eu faço... Não é prestar auxílio psicológico, está escrito aqui, talvez não valha também o que está escrito aqui. Está escrito prestar-lhe auxílio material para que o faça. Tava falando da lei do Kim Kataguiri? Criança ou adolescente a mudar o seu gênero biológico ou prestar-lhe auxílio material para... Então, auxílio material seria uma... Ele tá falando da lei do Kim Kataguiri. Da lei do Kim Kataguiri. Puta que pariu, que bagulho Bem, difícil. que na verdade, tu como futuro profissional da medicina, deveria focar no bem-estar de pessoas trans e não só nessas tuas crenças ideológicas, porque eu acho que tu não foi no Antigos pra ver como realmente o tratamento dessas pessoas ocorre. Eu tanto foco no bem-estar das pessoas trans, quanto defendo o direito das pessoas de receberem o tratamento médico adequado. Pelo amor de Deus, gente, você não precisa de médico pra ser trans não, cara. Só transiciona e vai viver tua vidinha feliz, né? A gente precisa, assim, de leis e ordem para que defendam essas pessoas. E se elas quiserem fazer alguma intervenção médica, aí sim precisa, né, de um acompanhamento médico. Mas, brother, você sendo maior de idade, cara, vai viver tua vida, cara, vai ser feliz. Sério, tá tão difícil ser feliz nessa vida, cara. É tanta complicação, é tanta merda vindo de todo lado, cara. Bota tua calcinha, tua saia, vai, sei lá, vai piranhar, vai fazer alguma merda que te dê alegria. Alguma coisa nessa porra dessa vida miserável tem que te dar alegria. Estágio Tanner 2, sabe o que é Estágio Tanner 2? Sei, claro, Legal. eu Legal. estudo, Michele. Então, é o que eu tô falando, Estágio Tanner 2 a sei. gente faz retardo de puberdade, que eu expliquei E o que é? Que eu expliquei que é uma idiotice. lá no início, que foi desenvolvido Não, pra mas o crianças... projeto não é sobre mas Não, foi desenvolvido para pessoas que têm problema em referente à puberdade, enfim, precoce. Tá, Não. mas deixa eu fazer a minha pergunta. Mas isso é auxílio material. Bloquear a puberdade de criança trans é auxílio material. Mas então Tá. você apoia Mais que isso, né? Seria a intervenção médica. a criança trans mudar de Deixa sexo. ela- E eu sou contra, né? Acho que aqui tem que ser preso mesmo, tem que prender, vai pra cadeia. Então deixa eu concluir. E aí a criança fica onde? Fica na rua? Se os pais foram presos. Ok. Então quando fala assim, ó, pra tu ver como o Kim é burro, até na leitura do O Kim não é burro, eu gosto do Kim. Não fala mal do Kim. texto dele, qualquer tratamento do gênero biológico. Nosso gênero biológico é homo. Qual é o tratamento Ai, voltou com a porra da taxonomia. que existe para o nosso gênero biológico homo? Qual é, dentro da taxonomia? Ai, me irrita. Ou feminilizadas. Afirmar que isso é questão de... Ai, foda-se, vamos lá pro final. Fala sobre o bem-estar de pessoas trans, tu não citou e tu não citou mesmo, e tá tudo bem, não é esse o ponto, tá? O que eu tô dizendo... Não bem, está Qual no que é o livro. ponto? Qual que é o ponto? Eu É que- perdi, eu pulei O tudo. que eu disse. Não, bem, tu escutou a palavra, a frase que eu falei? Fala de novo, por favor. Tá, beleza. A frase que eu falei foi que este psiquiatra que tu citou fala do bem-estar de pessoas trans. Sim. Que foi o que a pessoa citou no superchat. Ei, chega. Foram três vídeos. Até que esse foi mais interessante do que o segundo. O segundo foi uma merda. Mas beleza, eu vou ficando por aqui. Beijo. Tchau. E eu ainda tenho que assistir outro vídeo da Michelle. Agora naquele outro debate. Deixa eu ver quantos vídeos eu tenho que tirar daquele debate. É o que? Um travesti contra 30... Ih, caça-palavras. Contra 30 conservadores, acho que é isso. Não, aqui. 1, 2. Ah, é só 2.
Ah, graças a Deus. Pensei que ia ter que fazer